poderes administrativos. Então, olha só, a gente já viu aqui que a administração pública ela tem que atuar em prol da coletividade, né? Muitas vezes, gente, essa atuação em prol da coletividade, ela vai contra algum interesse particular, não é? Imagina o seguinte, eu chego, né, o exemplo clássico que você me deu, eu chego com o meu carro, eu quero parar no centro para comprar alguma coisa, paro o carro de qualquer forma, de qualquer posição e entro na loja para resolver minha vida. Mas eu preciso estar atento que tem uma série de outros interesses ali, né? Tem ponto de ônibus, tem pessoas que passam, não posso parar na calçada, né? Então, quando a administração pública vai ali para me autuar, o agente de trânsito ou o guarda municipal, ele vai chegar ali e eu vou falar, não, estou vendo aqui, parei aqui só para ir na farmácia, né? Que a gente fala. Mas, na verdade, o cara não está percebendo que tem a coletividade, que tem o interesse prevalente em face do interesse dele particular, não é? E a administração pública tem que atuar, não pode deixar de atuar. Então, é um pouco difícil. Muitas vezes o cara está ali, o guarda municipal, e o particular está resistindo. O particular não está querendo obedecer a ordem, né? É assim, sobretudo, nas atividades de segurança. É assim quando o cara vai, por exemplo, no hospital e ele quer passar à frente, mas já tem uma série de outras pessoas também precisando ser atendidas. É a gente, quando o particular quer uma vaga na escola para o filho dele, mas tem regras a serem seguidas, porque tem outras crianças a serem inscritas na rede pública de ensino, né? Então, muitas vezes você contraria interesse particular. Para que o agente público, defendendo o interesse da coletividade, possa atuar, ele precisa de poderes administrativos. Ele precisa ter ferramentas que possam ajudá-lo a solucionar as questões que são impostas no convívio social. Tudo bem? Então, os poderes, gente, são ferramentas, são prerrogativas. Ferramentas, prerrogativas. São instrumentos colocados ao agente público para que ele possa atuar. Ferramentas, são prerrogativas, são instrumentos colocados para o agente público para que ele possa atuar. Ok? E aí a gente vai trabalhar alguns poderes, né, que são os principais que caem em prova. De cara, a gente tem poder vinculado, o poder discricionário. O poder vinculado, gente, é aquele que a administração tem no sentido de seguir fielmente o que a lei determina. Não há margem de discricionariedade, não há margem de liberdade para atuação. A lei determina uma única conduta e essa conduta que tem que ser seguida pelo agente. Então, por exemplo, dirigir sem atenção, infração leve. O agente público não pode aplicar infração média. Ele não pode impactar a infração grave. Ele tem que fazer exatamente a média. Estacionar na esquina. Remoção do veículo. O agente público não tem a liberdade de não querer remover o veículo. Ele vai ter que remover o veículo. Ele não pode aplicar uma outra medida administrativa que não seja a remoção do veículo. Ok? Então, o poder vinculado é um poder que ele segue exatamente o que está na lei. Não há margem na liberdade de atuação. Já o poder discricionário, ele permite uma margem, uma liberdade de atuação dentro do que a lei possibilita. Reparem, não há na atuação do poder discricionário uma atuação fora da lei. Não quer dizer que a lei não estabeleça limites, a lei estabelece limites, mas os limites são amplos. Então, nesse espaço, ele pode atuar. Eu posso ficar aqui, mas posso ficar aqui também, porque a lei permite. Ok? Agora, eu não posso ficar aqui, porque a lei só permite aquele pedaço ali. Tudo bem? Então, por exemplo,
quando a lei determina uma suspensão até 15 dias de um servidor, a autoridade pode dar uma suspensão de 10 dias, de 1 dia e de 30? Não, porque está fora da lei, né? Seria exercício arbitrário da atuação, ok? Quando fala lá suspensão até 90 dias, só pode até 90 dias, pode 45, mas não pode 180, ok? Então, o que é o poder discricionário? É dentro da margem da lei, dentro do que a lei permite, alguma liberdade na atuação do servidor. Legal? Vamos colocar um parágrafo no nosso coisa sobre esses dois. O poder vinculado é aquele em que a administração pública não tem margem de atuação. Não tem margem de liberdade na atuação. Repetindo, não tem margem na liberdade de atuação. Devendo seguir fielmente, o que a lei determina. Bom, já o poder discricionário é aquele que permite uma certa liberdade na atuação do agente público. Repetindo, é aquele que permite uma certa liberdade na atuação do agente público. Nos termos da lei. Nos termos da lei. Ok, gente? Normalmente, tá? Ela vai vir na prova essas questões conceituais. Mas pode ser que venha uma questão, por exemplo, trazendo assim para você identificar se é uma manifestação do poder vinculado ao poder discricionário. Aí vocês vão ficar atentos ao seguinte, aos termos usados na questão. Se falar assim, o agente público poderá, conforme estabelecer a lei, atuar da seguinte, poderá, não é uma margem de liberdade? Discricionalidade. Se falar, o agente público deverá seguir fielmente o poder vinculado. Tá? Tudo bem? Essa é a pegada para a gente matar algumas questões referentes a poder discricionário e poder vinculado. Vamos falar de poder normativo ou regulamentar. Poder normativo ou regulamentar. Então, vou botar assim, vou botar no caderno, que fica mais fácil. Mas para entender. Às vezes vai vir o conceito que eu coloquei, mas às vezes vai falar assim, a questão vai falar
vai vir 5 informações, 5 frases, né? Para você identificar o que é poder discricionário e poder regulamentar, ou poder vinculado. O poder discricionário, normalmente, vai vir termos assim, poderá, ou conforme a lei estabelecer. Ele vai trazer, assim, expressões facultativas, tá? O agente público poderá decidir nos termos da lei. Isso é uma manifestação de poder discricionário, que dá uma liberdade de atuação. Agora, se falar deverá, o agente público deverá, aí não tem margem de liberdade. Aí terá que decidir daquela forma predeterminada. Então, a frase, ela vai te indicar um pouco se é um poder discricionário ou se é um poder vinculado. Tá? Foi, Rafa. Então, vamos falar de poder normativo ou regulamentar. A maior parte da doutrina, a gente entende que são sinônimos, né? Alguns acham que o poder regulamentar está dentro do poder normativo, alguns doutrinadores, tá? Mas a maior parte da doutrina trata como sinônimo, então pode ser que vocês encontrem isso aí em algum momento, tá? Eu, numa prova, marcaria como sinônimo, tá? Se não tiver, a não ser que não tenha nas questões, né? Essas questões falam assim, o poder normativo, o poder regulamentar é uma espécie de poder normativo, e não tem nenhuma outra certa, eu marcaria essa. Mas, em linhas gerais, nós vamos entender como sinônimos, tá? Porque a maioria da doutrina entende dessa forma. Tá legal? E aí, esse poder regulamentar é a possibilidade que a administração pública tem de complementar as leis para sua fiel execução, permitir a aplicação das leis, permitir a implementação das leis. Muitas vezes, gente, a lei ela não está completa, né? Eu lembro quando eu falei isso aqui com a outra turma, com a galera que estava aqui também, o pessoal até falou, tem a ver com a lei de drogas, que tem a portaria da Anvisa, que complementa a lei de drogas, né? Então, pode ter sim, né? Por quê? Porque um ato regulamentar, o poder regulamentar, ele vem para atuar, para ajudar a lei a ser cumprida, porque a lei não está clara, né? O exemplo que eu falo sempre que fica muito fácil é o exemplo das infrações da legislação de trânsito, Código de Trânsito, infração de buzina, alarme e som, né? BAS, buzina, alarme e som, leve, médio e grave. Vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Você pega infração de buzina, o agente de trânsito, ele vai te atuar, mas o que é considerado buzina fora do padrão permitido? O Código de Trânsito não fala, né? O que é considerado buzina fora do som permitido? O Código de Trânsito não fala. Som, volume de som, o que é fora do volume permitido? O Código de Trânsito não fala. Quem vai falar? A resolução do CONTRAN. A resolução do CONTRAN, ela não é lei em sentido estrito, ela é lei em sentido amplo, né? Por quê? A resolução, gente, ele é um ato normativo, é um ato administrativo de característica normativa. Ele vem para regulamentar, mas é um ato administrativo, tá? A lei, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, são leis em sentido estrito, passa pelo processo legislativo no poder legislativo, tudo bem? Perceberam a diferença? Então, uma resolução, ela não é lei em sentido estrito, porque ela não é formulada pelo Poder Legislativo, ela é formulada pelo Poder Executivo. Ela vem regulamentar, ela vem trazer uma informação que vai ajudar a lei a ser aplicada, a ser colocada na prática. Imagina, se não tivesse ali na resolução do contrato falando como seria medido o som, ou qual é o volume do som permitido ou não, como é que o agente de trânsito ia atuar e utilizar o Código de Trânsito, que é uma lei? Não poderia. Então, poder regulamentar... Ele também tem que ter um aparelho para ferir. É o decibelímetro. A gente só pode dar a multa mediante o aparelho. Isso. É porque a medição, né? Assim, na prática, o Léo, né? Na prática, Léo. Oi, Léo, vamos salve. Na prática, o que acontece? A gente não vê, né? O cara vai no bom senso porque quando ele atua numa altura, o som já está muito grande, então provavelmente, né, vai estar excedendo. Então ele, em tese, ele tem até uma legitimidade, porque a palavra do agente também tem força, né, por conta dos atributos do ato administrativo. Mas a resolução fala que a medição tem que ser por decibelímetro,
É um aparelho, né, que mede decibéis, né? E essa resolução ela é exercício do poder regulamentar, ou seja, ela veio trazer essas informações para que o agente de trânsito possa aplicar a lei que é o Código de Trânsito, a Lei 9.503 de 97. Sem isso, seria difícil aplicar o Código de Trânsito. Então, o que é o poder regulamentar? É a possibilidade que o Poder Executivo, que a administração pública tem, de trazer atos normativos para facilitar a aplicação da lei. Tá legal? Essa aferição do som, ela poderia ser subjetiva também do agente? Como você falou, às vezes ele autua por conta de estar absurdamente alto, ou perturbando a vizinhança, alguma coisa assim. Ele pode, mesmo não tendo esse aparelhinho? Então, pela resolução, não poderia, porque a resolução fala que coisa, né? Mas assim, em outra linha, tanto você diz assim, na relação do trânsito ou na relação de vizinhança? Não, porque tipo assim, normalmente eles autuam, nesse caso assim, não autua assim, por causa de buzina, por causa de coisa então, difícil. Aí a gente entra nos atributos do ato administrativo. Então, por exemplo, vizinho reclamou de um barulho alto na casa do outro vizinho, som alto, né? Nesse caso não tem essa previsão desse delito. Então a gente vai chegar lá, né? E aí tem aqueles atributos do ato administrativo, né? Presunção de legitimidade, alta executoriedade, tipicidade e imperatividade. Tem uma presunção de legitimidade, tem uma presunção de veracidade. O que o agente público fala é verdadeiro, salvo prova contrária, né? Mas em regra é verdadeiro. Então o agente público, ele chegou ali e falou, o som está muito alto mesmo, isso que vai valer para fazer a restrição do som alto. Entendi. Entendeu? Ali não é obrigatório ali esse aparelho. Não é obrigatório. No caso do trânsito, a resolução fala que tem que ser medido por decibelímetro, né? Agora, como o próprio Código de Trânsito fala em vários momentos que a palavra da gente é um meio idôneo e tal, e também a doutrina administrativa vai amparar, na prática, acaba valendo. Na verdade, vamos dizer assim, o som automotivo, por exemplo, o presidente é todos os municípios proíbem, precisava ter o aparelho para medir, se já é de município para município essa proibição? É porque, para legislar sobre trânsito e transporte, só a União. Tem um artigo da Constituição que se eu não me engano, depois eu vi se é o 22 ou 24, mas fala assim, compete privativamente à União, legislar, aí vem uma série de coisas. Uma delas é trânsito e transporte. Até uma vez aconteceu uma situação, e aí acaba que é um caso cotidiano, mas serve para ilustrar a matéria também. Eu estava lá em Saquarema, na época eu dava aula no curso em Saquarema, e eu conheci o secretário de Ordem Pública da época, que é um coronel PM. Gente boa, tratava muito bem e eu também tratava ele muito bem. E eu cheguei a ouvir uma conversa, porque eles colocaram uns outdoor na cidade, falando que iam remover o veículo. Assim, era uma punição para veículo com som alto que não tinha no CTB. Eu não lembro se era remoção, era uma outra punição que não tinha no CTB. Né? E eles colocando isso. E eu, por acaso, eu peguei a conversa dos advogados numa esquina, eles já iam meter um monte de ação contra o município, arrebentar o município, arregaçar o município, né? Eles estavam até criando as situações, por quê? O que aconteceu? O município ia autuar ou ia parar o veículo, mas não tinha legalidade, porque o município não pode fazer aquela legislação. Criar infração de trânsito é só a União. Porra, aí eu vi quem era o povo, já eu fui lá no coronel, passei pelo coronel, isso é uma coisa. Tá vendo? Se estou botando os outdoors, não, a gente está botando, coronel, tá uma da Constituição, o município não pode fazer assim não. Vocês vão tomar uma filmada já, aí, então, aí, porra, eu falei, dá uma olhada, aí peguei a Constituição com ele, olhei lá e tal, vinha mesmo, não pode, não tira, manda tirar isso aí logo, fala para os agentes de trânsito não autuar, senão vocês vão tomar um ferro danado, né? E a população toda paga porque, né? Então, assim, aí não pode, entendeu? Legislar sobre trânsito e transporte compete privativamente à União. Então, às vezes, algumas coisas que a gente vê aí, que ele coloca, são ilegais. Tá? Mas então vamos botar sobre o poder regulamentar. Coloque assim, por favor. É o poder conferido
A administração É o poder. é o poder conferido. A administração. Regulamentar esse. Hã? Você está ditando regulamentar o normativo. É, Regulamentar. regulamentar. A A administração, para editar atos administrativos, para editar atos administrativos que permitam complementar as leis e efetivar a sua aplicação. Aplicação. Aí bota assim, exemplos. Resoluções do CONTRAN. Bota outro exemplo aí. Provimentos dos tribunais. Provimentos dos tribunais. O que são os provimentos dos tribunais? Eles são atos administrativos de caráter normativo para público interno e público externo, tá? Público interno e público externo. Se vocês virem uma prova assim, provimento é só para público interno, não, público interno e externo, tá? Agora, gente, olha só, vamos junto lá. Olha o raciocínio jurídico, né? A gente viu aqui junto que esses atos administrativos são para ajudar a lei, né, na sua aplicação, na sua efetivação. O ato administrativo, que é exercício do poder regulamentar, como por exemplo uma resolução provimento, ele pode contrariar a lei? Não pode contrariar a lei. Ele pode criar direito que a lei não criou? Não. Então, ele pode extinguir direito que a lei não extinguiu? Não, ele não pode criar a lei, não contrariar a lei. Tá legal? Então, vamos botar essa observação. Não podem contrariar a lei. Não podem contrariar a lei. Vírgula. Nem criar direitos ou obrigações. Legal? Poder hierárquico. O que o poder hierárquico traz para a gente? Hierarquia, né? Então, quando, por exemplo, o chefe ele dá ordem aos seus subordinados, ele está no exercício do poder hierárquico. Isso é muito fácil, né? Isso aí qualquer um que não esteja estudando vai entender também, né? Ele regula, ele ajuda a regular as funções internas, ele cuida também da questão de horário, ele cuida das atribuições de funções. Poder hierárquico é nessa linha, né? Mas o que cai em poder hierárquico é a delegação e a vocação. Delegação e a vocação. E aqui a gente tem que ter um cuidado. A delegação, gente, embora muitas vezes na prática ela diz respeito à hierarquia, né? Quando o chefe ele vira para o subordinado e fala assim, faz isso aí para mim, faz essa tarefa aí para mim. Muitas vezes ela está na relação de hierarquia, mas a doutrina
E a própria Lei de Processo Administrativo 9784 fala que a delegação não precisa ter relação hierárquica. Não precisa ter relação hierárquica. Então vamos imaginar que nós estamos aqui no mesmo plano, trabalhando em igualdade de condições, todos somos do mesmo cargo, da mesma classe, do mesmo padrão. Trabalhamos lá numa sessão do judiciário qualquer, tá? Então não tem chefe entre a gente. Se um quiser delegar para o outro concordar, pode. Então a delegação não envolve necessariamente a hierarquia. Tudo bem? Ó, não envolve necessariamente Fábio, então por que está dando poder hierárquico aí? Porque o livro de direito administrativo trata a delegação do poder hierárquico. E a vocação? A vocação é o contrário. Vamos imaginar que a gente está aqui junto trabalhando, mas tem um chefe, né? E aí o chefe, ele tira do seu subordinado um determinado trabalho e puxa para ele fazer. Lembrando, a vocação ela é excepcional e temporária, não é de boca, tem que haver publicação. Ela é excepcional e temporária. Quando o chefe hierárquico, ele busca um serviço que está sendo feito pelo seu subordinado e ele começa a fazer. Tudo bem? Então, na vocação, há necessariamente a relação de hierarquia. O chefe, ele retira uma tarefa do seu subordinado e ele mesmo realiza. Então, aqui há uma relação de hierarquia. Hierarquia. Ok? Então, o poder hierárquico, a gente vai colocar no nosso caderno uma anotação, é o poder que permite a distribuição e o escalonamento de funções. Escalonar funções, né? Você distribuir funções. O escalonamento, a distribuição e o escalonamento de funções. Bem como a revisão da atuação dos seus agentes. Bem como a revisão da atuação dos seus agentes. Reparem, gente, que eu não falei em punição, tá? Eu só falei em revisão da atuação. Por quê? Porque a punição a gente tem um poder mais específico para punir do que o poder hierárquico. Tá legal? Que a gente já vai entrar com o poder disciplinar. Então, o poder disciplinar, um indivíduo deve ser punido com base direta no poder disciplinar e base indireta no poder hierárquico. Base próxima do poder disciplinar, base remota do poder hierárquico. Ok? Se cair na prova, a punição de um servidor público tem por base o poder disciplinar, tá certo? Se cair na prova, a punição do servidor público tem por base direta o poder disciplinar e indireta o poder hierárquico, tá certo? Ok? Porque o disciplinar surge do hierárquico.
Então, a relação direta na punição de um servidor público, que recebe uma pena de suspensão, que recebe uma pena de demissão, uma advertência, né, ou uma repreensão, ela é direta no poder disciplinar e indireta, imediata no poder hierárquico. Tudo bem? Ele já vai fazer uma distinção que é de extrema importância para a resolução de questões. Pode copiar isso aqui, por favor. No caso se uma delegação for ilegal, quem responde lá o processo vai ser quem? Vai ser o cara que delegou ou o cara que... Então, o que acontece? Normalmente, os estatutos dos servidores, eles vão falar assim, em algum momento, eu digo da União, falam, alguns municípios da Via também, ele fala assim, obedecer a ordens dos superiores, salvo as manifestamente legais. Salvo as manifestamente legais. Então, o que acontece? Vamos imaginar que tem uma ordem por delegação. O cara cumpriu e a ordem é ilegal. Responde ele, se ela for manifestamente legal, tá? É claro que é ilegal. Pô, vai lá e quebra o vidro daquele carro para mim, lá. O chefe fala, quebra o vidro daquele carro ali, o cara parou o carro aqui na frente, não podia fazer isso. É ilegal, manifestamente. Eu respondo, que cumpria, e o autor da ordem responde. Agora, se ela não for manifestamente ilegal, é uma ordem que tu está na dúvida. Por exemplo, uma autoridade te pediu para levar a um lugar, falou assim, Rafael, dá uma parada com o carro aqui só para comprar um remédio na farmácia. Né? Aí tu fica, porra, isso está dentro da legalidade ou não? Tem coisa que é muito difícil, muito subjetivo, né? Está no mesmo caminho, no mesmo lugar, e parou ali para comprar um remédio. Está na legalidade ou não? Essa não é manifestamente ilegal, né? Aí tu foi lá e cumpriu. Parou ali, a pessoa foi lá, a autoridade foi lá, comprou, voltou pro carro, tu continua Isso acontece muito, tá, gente? Levar a autoridade, acontece muito essas coisas. E tu fica naquela coisa, torcendo para não acontecer nada. Aí o que acontece? Lá na frente vem a corregedoria, mete o ferro. Essa ordem não é manifestamente ilegal. Tem a defesa. Mas quem deu a ordem vai responder.
Entendeu? O Pará, Oi? o Pará. Então, estou dando um exemplo hipotético, né? Porque esse caso, esse exemplo que eu dei, é um exemplo assim muito difícil de você. Vou trazer um exemplo mais claro, tá? Pode ser, por exemplo, se o prefeito pediu para o motorista dele pegar a filha e levar para a escola. Um exemplo, acho que mais. Mas assim, eu acho que isso fica mais visível que é ilegal, né? Fica mais visível que é legal. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu na prática, tá? Num lugar, um amigo que trabalha no órgão aí, eu não vou falar só o nome do santo, vou falar o milagre. Então, o que acontece? Era uma autoridade que estava em escolta. E aí o que acontece? Eles, nos atos normativos que disciplinavam as escoltas, dizia que não podia entrar pessoa estranha ao serviço público naquela viatura. E aí quando eles foram pegar a autoridade para levar para o lugar, a irmã da autoridade estava lá, que não fazia parte da instituição. Entrou no carro. Eles ficaram sem jeito com aquela situação, vai comigo e tal, não sei o que aí. Eu disse sim, eu disse não. A dureza, né? A situação, eles levaram, botaram no carro e foi, não deu problema nenhum, porque também não virou conhecimento. Mas essa já fica mais mais na dificuldade de você decidir, de você saber até ser legal ou ser ilegal. Eu mesmo tenho dúvida, ser legal ou ser ilegal. Entendeu? Então tem essas situações, tá? Olha só, punição, né? Poder disciplinar permite punir, mas só vai punir quem tenha relações específicas, próximas com a administração pública, com o Estado, próximos. Poder de polícia também permite punir, mas ele vai permitir punir quem tem relações genéricas, gerais, sem proximidade com o Estado. Vamos trazer os seguintes exemplos, tá? Um servidor público, ele, no trabalho, ele ofendeu alguém. Ele tem uma relação genérica ou específica com a administração pública? Específica. Se ele for punido, ele vai ser punido a título de poder disciplinar ou poder de polícia? Disciplinar. Legal? O indivíduo que para o carro de qualquer maneira para em cima do hidrante, ele tem uma relação específica ou geral com a administração pública? Geral. Se ele tomar uma autuação de trânsito, que é uma punição, ele vai ser punido com base no poder disciplinar ou no poder de polícia? Polícia. Ficou tranquilo essas duas ideias, né? Só cuidado, nós não podemos pensar que só tem relação específica com a administração pública quem trabalha na administração pública, ok? Então, por exemplo, a administração pública vai fazer uma licitação, e aí ela abre a licitação, as pessoas vão disputar a licitação, aderem à licitação, né? Nesse momento, elas passam a ter uma relação específica com a administração. Então, se eu sou um dos participantes da licitação e eu pratico algum ato atentatório contra a licitação, eu vou ser punido com base no poder disciplinar, ainda que eu não seja servidor. Por quê? Eu não tenho uma relação próxima com a administração? Sim. Um outro exemplo, colégio público, uma faculdade pública, o cara estuda na faculdade pública. Ele tem uma relação genérica ou próxima com a administração pública? Próxima. Ele não tem que respeitar o regulamento da administração pública ali, naquele ambiente? Então, se um aluno da UFRJ, por exemplo, for punido, ele tem que ser punido com base no poder disciplinar, não no poder de polícia. Ok? Porque o erro que às vezes a gente comete na prova é imaginar que o poder disciplinar ele só permite punir servidores, não é só servidores. É todos aqueles que têm uma relação específica, próxima com a administração pública. Ok? Tranquilo até aqui? Então a gente vai continuar aqui no poder de polícia. O poder de polícia, ele tem 3 atributos. Que a gente faz a sigla DAC: discricionariedade,
autoexecutoriedade e coercibilidade. Aí copiem isso aqui, gente, são os 3 atributos do poder de polícia. Atributos do poder de só de trás ver se está chegando nessa abertura. No caso, professor, pode aplicar os 2 poderes simultaneamente, dependendo da situação? Ou Eu acho que na prática é difícil ver esse exemplo. Você não estou chegando, tu chegou a uma situação assim, não? então, eu trabalho na Rio, Comigo? na municipal. E em alguns dados momentos tinha esse conflito, né, ali dentro, principalmente entre servidor, funcionário com o adolescente, né? Adolescente que residia no Que Rio. residia no AP. E em alguns momentos, eu sei que ele poderia ser polícia administrativamente, né? Mas tinha momentos que a gente precisava, tipo assim, infringir-se leis, né? Além da questão administrativa, disciplinar. Então a gente precisava acionar outros órgãos, outros mecanismos. E aí me veio isso na mente, não sei se poderia ser ou não. Pensando nesse exemplo, né? o adolescente, como ele está internado no abrigo, né? Internado, eu digo assim, ele está. Ele ficava internado ou não? É morando. Morando, né? Morando. Então ele está inserido nas regras daquele ambiente. Sim. São regras que levam qualquer punição para o âmbito do poder disciplinar. Ele tem uma relação específica. Ele está na mesma situação do adolescente que está na rua. Vamos imaginar assim, um adolescente que está na rua, que não tem nenhum convívio com aquilo ali, está com uma pedra no abrigo, quebrou. A guarda municipal pode chegar, né, e pode aplicar alguma punição com base no poder de polícia, porque ele não tem nenhuma relação com o abrigo. Mas o adolescente que tem uma relação com o abrigo, ele vai ser punido com base no poder disciplinar. Então, tinha casos que a gente precisava levar até para a delegacia mesmo, porque envolvia outras questões mais graves que o direito penal. Então, alguém me perguntou, e foi importante você falar isso. Alguém me perguntou um dia desse aí, eu não sei se foi daqui ou se foi de qualquer outro canto. Alguém me perguntou se a polícia tem poder de polícia. Assim, havia uma dúvida, um campo de obscuridade sobre poder de polícia e polícia, tá? E aí o que acontece? A polícia tem poder de polícia, né? Mais do que qualquer outro órgão. Mas há vários órgãos que têm poder de polícia sem ser polícia, né? Nesse exemplo que você deu, vocês tinham poder de polícia. Vocês têm poder de polícia administrativa, embora não seja uma atividade policial. O Detran, por exemplo, o Detran não faz blitz de lei seca? O servidor do Detran é policial? Mas ele não pode autuar? O que é o poder de polícia? O poder de polícia é a limitação de direitos particulares em benefício da coletividade. É quando você cerceia o direito de alguém para manter a paz pública, a ordem pública. Então, o cara do Detran que está lá fazendo blitz de lei seca, que está atuando no Detran, ele tem poder de polícia, mas ele não é policial.
Um fiscal de postura, já viu o fiscal de postura? É o cara que vê a zona na rua, né? Tá tudo zoneado. Que nem tava agora no carnaval aí, não, carnaval não, desculpa, na virada do ano. Na areia da praia, na Cabo Frio, nego vendendo coisa de qualquer jeito, com bujão de gás e tal. Aí os fiscais de postura foram lá, foram. Começou a multar, tirar, remover. Isso é exercício do poder de polícia, embora eles não sejam policiais. Então, o poder de polícia, ele é exercido por várias entidades, inclusive os policiais, mas não só por policiais. Entendeu? Então, às vezes, você vai ter. Mas a relação para o exercício do poder de polícia tem que ser uma relação genérica. Eu estou lá na praia e aí eu começo a botar um cachorro lá para fazer cocô na praia, né? Cocôzinho na areia da praia lá e tal. Pô, aí chega o fiscal de postura e falou, senhor, você não pode fazer isso. Eu vou ter que autuar o senhor. Ele está no exercício do poder de polícia, a minha relação é genérica, eu sou um qualquer. Né? Agora, nas praias, né? Desculpa contar o senhor. Nas praias também. Os animais não podem mais tomar banho na lagoa, não tem barro, não podem mais fazer churrasco. Tem postura mesmo, o pessoal vai, caixa de som, passou da caixinha de som, o cara já vai atrás e já conversa com a pessoa, não pode mais. Achei isso bem legal, essa organização. E isso é o órgão do poder de polícia administrativo, né? Que vai fazer o uso desses atributos aqui. Discricionariedade, não é discricionariedade entre autuar ou não autuar, é discricionariedade sobre o momento de autuar. Ok? Então, o agente público ele estaria monitorando, ele falou, posso esperar o melhor momento, eu posso esperar juntar mais 2 ou 3 ali para eu autuar todo mundo, pode. Ele espera o momento de autuar, entendeu? Não pode deixar de autuar se a lei determina que autue. A autoexecutoriedade, ele pode, pelos seus próprios meios, fazer a movimentação necessária. Então, nesse caso que a Rafaela colocou aqui, ou no caso que a Daiane colocou, as instituições podem com seus próprios meios, não precisam de pedir apoio do Poder Judiciário. Não preciso falar, Judiciário, você me autoriza? Não. Porque o poder de polícia, ele tem autoexecutoriedade. Quem está exercendo pode fazer. Não precisa de apoio pode pedir apoio. A administração pública tem um medo. A administração pública tem um medo, né, de fazer essa... Tem porque... De exercer esse... Tem. Quer sempre estar ali... No limite, né? É porque assim, o que acontece? Então, o que acontece? É porque para a administração pública, vamos dizer, ela ainda vai sob o controle de órgãos externos, né? Às vezes do judiciário, do legislativo. Então, se ela tira mais respaldo, melhor para ela, né? Tu vê que tem alguns órgãos que mandam lá uma consulta para o Ministério Público, ver se tem alguma ilegalidade, alguma coisa que vai fazer. Né? Faz termo de ajustamento de conduta, para ver se amanhã depois o cara não vai responder. Né? Então, realmente, sempre tem essa corda bamba aí. Professor, falando em questão do poder de polícia, CPP 311, que dá direito à pessoa dar voz. Pelo povo preponderar, a gente funciona também como o poder de polícia, né? Porque a pessoa. Aí, não é o poder de polícia, é o poder de prender. Assim, a tua analogia é boa, mas assim, é até uma questão de prova isso. Se o poder de polícia pode ser delegado a particulares. O STF, o STJ entende que uma parte, porque o poder de polícia ele é dividido num ciclo. Ele tem 4 ciclos, né? Ordem, legislação, consentimento, fiscalização e autuação. E algumas partes desse ciclo podem ser delegadas, outras não. O exercício do poder de polícia, em tese, está certo o teu raciocínio, tá? Porque se você pode prender, você pode limitar direitos, né? Mas aí a gente está saindo assim um pouco da seara do poder de polícia, que está muito no âmbito administrativo, vai um pouco no dever geral de cautela que está lá no processo penal. Mas não está errado, não, está certo, né? Então, ele falou, qualquer pessoa pode prender? Pode, mas quem tem o dever de prender é a autoridade de seus agentes, né? Então, tanto que o artigo vem, 311, qualquer do povo poderá e as autoridades de seus agentes deverão prender quem quer que esteja em flagrante delito, né? E aí você pode efetuar... Nesse caso, ele só libera a voz de prisão, né? Quem efetua... você só faz a prisão captura, né? Porque eu não posso, o particular, ele não pode fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele participa, mas quem faz é o agente da Polícia Civil ou da Polícia Federal, se for uma infração federal, né? Então tu pode fazer a prisão captura. A prisão em flagrante ela também se divide.
Prisão em flagrante captura e prisão em flagrante documentação. Então a gente saiu daqui agora, viu o cara ali roubando a avenida, juntou todo mundo, pegamos o cara, capturamos. Podemos? Podemos. Daí para frente é chamar os agentes da autoridade policial e eles vão fazer o procedimento de documentação. Mas no caso em prova, não é como poder de polícia, né? Cara, é uma pergunta até eu vou te falar, é até difícil de te responder assim, porque Pode ser que caia na prova, né? eu não sei se vai perguntar dessa forma, porque normalmente quando pergunta poder de polícia, provavelmente não, eu marcaria não na prova, porque o poder de polícia está adstrito ao direito administrativo. Mas poder de prender, está valendo. Se cair na prova lá, na parte do processo penal. O indivíduo pode efetuar uma prisão e tal? Pode. Qualquer um pode. Entendeu? Não sei se deve, né? Mas é isso aí. Boa analogia. É bom que a gente está estudando aqui, né? Como vocês estão estudando também vários temas, a gente vai. Abriu a mente aqui. Não, mas é isso mesmo. De polícia. Porque o que acontece, né? O estudo do direito, e eu sempre falo isso pro pessoal, na verdade ele só é dividido para fins de facilitação em ambos, né? Mas o direito, daqui a pouco ele se junta, né? A gente fala do poder do penal que usa no administrativo, constitucional sobretudo, usa em quase tudo, né? O administrativo tem uma beirinha lá no penal, que é o processo penal. Então, os ramos de direito eles conversam entre si. Para fins de didática, que eles são divididos em vários ramos. Tá? Mas beleza, vamos continuar assim. Vamos para o almoço, né? E daqui a pouco a gente volta depois do almoço para outros 3 temas, tá bom?